nesse momento me coloco como mensageiro de Deus, no dia de Deus, falando para o povo de Deus, a palavra de Deus. E o título que escolhemos essa manhã, a ordem de Deus. Sim, Deus é um Deus de ordem. E a ordem de Deus que vamos estudar nessa manhã está no livro de João 8:11, onde Jesus olha para aquela mulher e fala: não, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Que ordem! Sabe, queridos, eu sou pai de dois filhos, dois rapazes que estão ali. E eles obedecem a minha ordem. Graças a Deus por isso. Acho que a maior gratidão, nesse dia de gratidão que um pai tem, é que os filhos obedecem a ele. Quantos aqui são pais e concordam comigo? Não é? Que bênção é ter filhos que obedecem, filhos obedientes. Queridos, e nós também devemos ser obedientes a Deus. Deus não pede nada impossível. Deus não é um Deus que vai pedir coisas impossíveis para você e para mim. Você acha que Ele vai pedir coisas que não podemos fazer? Deus não é assim. Ele não olha para você e fala: você não vai conseguir não, vai ser difícil demais para você, mas eu vou pedir. Vai, não peques mais. Quero ver. Não. Ele pede e dá condições para fazer. Ele dá o Santo Espírito para isso. É um Deus de amor e de misericórdia. É uma pena que tem muitos e muitos filhos de Deus que procuram um pretexto para não cumprir a ordem de Deus. Sim. Eles citam até Davi. Davi nasceu em pecado. Sim, Davi nasceu em pecado e pecou, mas Davi não morreu em pecado. Não, Davi morreu santo, salvo. Outros falam até em Paulo. Paulo foi o maior dos pecadores, por isso que, sabe, Deus vai me perdoar que eu peco também e está tudo bem. Paulo foi o maior dos pecadores. Mas, queridos, entendam, depois do encontro com Cristo que Paulo teve, ele disse que ser uma nova pessoa. Ele teve um novo nascimento. E disse que em Cristo, nova criatura somos. Amém. Muitos chegam até dizer: Deus vai entender que a minha natureza é a natureza pecaminosa. Sim, eu tenho uma natureza pecaminosa, tendenciosa ao pecado. E Deus vai me entender, eu vou com essa natureza pecaminosa até o dia que me encontrar com Ele. Em nome de Jesus eu te digo, Deus não nos criou com a natureza pecaminosa. Deus criou o homem e a mulher com a natureza amorosa. Sim, contraímos essa natureza como uma doença, mas você não pode se apresentar diante de Deus com essa natureza. Não. Você tem que fazer o que Jesus disse ali em João 3:3. Nascer de novo. Tem que nascer de novo. Sim, novo nascimento. Novo nascimento, irmãos. Mas esse pecado realmente tem sido um dos maiores problemas do cristão. Vai tirar muita gente do céu. O pecado vai tirar muita gente do céu. Vamos estudar mais um pouco sobre esse tema, irmãos. Precisamos conhecê-lo. Vamos agora nos dirigir lá para o céu para ver onde tudo começou, como começou o pecado. Vamos entender um pouco como começou o pecado, o que o pecado faz. Sim, vamos estudar um pouco mais sobre isso agora. E para isso,
Eu estou pedindo ajuda, a palavra de Deus. Isaías 14, 13, 14. Sim, também peço ajuda ao livro de Ezequiel. Sim, peço ajuda ao livro de Ezequiel 28, 17, 15 e 17. Ezequiel 15, 28, 15 e 17. Isaías 14, 13, 14. E também peço ajuda ao livro Grande Conflito, no tema O Início do Mal. Sim. O que acontece? Peço agora que vocês levem seus pensamentos e pense comigo. Lá no céu existia tranquilidade, paz, amor. Olha, o Espírito de Deus naquele lugar maravilhoso pairava. Mas, por algum motivo, nasceu no coração de um anjo. Não foi um qualquer anjo. Foi um anjo chegado a Deus, que vivia do lado de Deus. Nasceu-se no coração desse anjo querer ser igual a Deus, querer ter o seu trono acima do trono de Deus, querer ter poderes maior do que Deus. Sim, nasceu no coração desse anjo aquilo que o Espírito de profecia fala que é o mistério da iniquidade. Sim, e esse anjo começou a fomentar ali no céu, os membros daquele lugar, começou a fomentar intrigas, panelinhas, disque, vem cá, fofocas. Para um pouco, vem cá. Não é isso que ele está fazendo também hoje aqui com os membros aqui da casa de Deus? Para um pouco para pensar. Não é isso que também ele está usando a sua mesma estratégia? Aquela mesma estratégia que ele usou lá no céu para causar dissensões. Essa mesma estratégia ele está usando na terra, na casa de Deus. Ao fazer fofocas, ao fazer separações. Não, jovens é para cá, adultos é para cá, não pode misturar muito. Jovem pensa de um jeito, adulto pensa de outro jeito. Não, vamos separar um pouco. Não, os jovens precisam dos conselhos dos adultos. Os jovens precisam, têm que estar juntos. Temos sim que pegar os nossos jovens e ali ensiná-los, ajudá-los. Eles precisam de ajudas. Vem cá. É isso que ele está fazendo com os líderes da igreja. Hoje, colocando orgulho. Não, você pode, o seu departamento é melhor que o dele. Não, você é isso. Quem sabe colocando no coração dos líderes para liderar a igreja como se fosse uma empresa. Não, igreja não é empresa. Igreja é uma casa de misericórdia, sem fins lucrativos. Irmãos, é isso que esse anjo fez lá no céu e está fazendo também aqui na terra, na casa de Deus. Pois bem, voltamos aqui à história. E Jesus, vendo aquela revolução, aquela revolta, aquela coisa toda acontecendo, ele pegou e chamou ali os anjos fiéis ainda, que na soma foram 2/3. E a Bíblia diz, em Apocalipse 12, verso 4. Apocalipse 12, 4. Diz assim, Miguel, Jesus, expulsou do céu o diabo, a serpente. Expulsou do céu ele e mais os anjos que o seguiam. A soma de 1/3 dos anjos do céu foram expulsos para onde? Diz na sua Bíblia, para a terra. Você pode ver Apocalipse 14, 12.
12, 14, 12, 4. Apocalipse 12, verso 4. Expulsou aqui para a terra. Sim. Foi expulso do céu o diabo e um terço dos anjos para aqui para a terra. Mas analise o seguinte comigo. Os anjos saíram do céu pela opção que eles tiveram. Eles fizeram a opção. Eles fizeram a opção de seguir as ideias de Lúcifer. Não foi? Foi pela opção deles? Jesus não chegou, arrancou, não, vem cá, você vai embora, você vai embora. Não, não, foi opção. Eles defenderam a causa do inimigo de Deus. Opção. Grava bem essa palavra. Opção. Escolha. Opção. Escolha. Foi o que aconteceu naquele momento. E vieram para a terra. A Bíblia nos conta como chegou aqui a terra. Deus criou a terra, haja luz, separação. Mas Deus fez um jardim maravilhoso, um jardim que você conhece. Eu ouvi falar desse jardim. Como deve ser bonito aquele jardim. Interessante que no meio desse jardim ele colocou uma árvore, que era a árvore da vida. Adão e Eva não têm vida em si mesmo, não. Eles precisavam comer da árvore da vida para ter vida eterna. Mas também Deus fez o quê? Colocou ali no meio do jardim mais uma árvore. Foi 2 árvores. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante você pensar nisso, porque Jesus, ele devia ter colocado outra árvore, na minha opinião, bem longe da outra, né? Bem longe da árvore da vida. Devia ter colocado a árvore da vida no centro, e depois a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Devia ter colocado bem longe, uns 3, 4 quilômetros ali, por trás de algumas pedras, alguma coisa assim, né? Para realmente afastar bem. Não, ele colocou uma do lado da outra. É o que diz na Bíblia. Gênesis 2, 9, você pode ler aí. É o que diz a Bíblia. Uma árvore perto da outra. Isso envolve o quê? Decisão. Sim. Cada vez que Adão e Eva iam ali comer do fruto da vida, eles viam outra árvore. A outra árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual foi muito recomendada por Deus e pelos anjos. Eles viam outra árvore. Mas eles faziam o quê? Escolhiam comer do fruto da vida. A outra árvore estava perto, segundo a Bíblia. Não estava tão longe. A outra árvore estava à vista. No caminho que eles iam até ao centro, onde estava a árvore da vida, eles ali, muitas vezes olhavam para outra árvore, mas decidiam sempre ao lado de Deus. Isso acontece conosco hoje, irmãos. Sempre estamos decidindo. É uma coisa ou outra, estamos decidindo. Estamos sempre decidindo. Mas, graças a Deus, a maioria das vezes, sempre decidimos ao lado de Cristo. Amém por isso. Mas, infelizmente, muitos irmãos decidem outras decisões. Às vezes nós também decidimos outro lado. Não é propósito de Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio para que tenhamos decisões. Afinal, estamos estudando sobre pecado. O que é pecado, segundo a Bíblia? Eu tenho sempre que basear-me segundo a Bíblia. Irmãos queridos, assim diz o Senhor. Não, muitos livros por aí falam muitas coisas. Assim diz os doutores. Não, não é assim diz o doutor. É assim diz o Senhor. Para a salvação, é assim diz o Senhor. Entenda? Para a salvação, é assim diz o Senhor, segundo a Bíblia. Está certo que as ciências humanas são muito importantes para a vida. Muito importantes. Mas para a salvação, assim diz o Senhor. Isso em 1 João 3, 4, que diz ali?
1 João 3,4 diz: pecado é a transgressão da... Pecado é a transgressão da lei. Sim, pecado é a transgressão da lei de Deus. Bom, estamos analisando ali naquele jardim, qual era a lei de Deus ali para Adão e para Eva. Qual era a lei de Deus? A lei de Deus, ela era simples, fácil de ser cumprida. Né? Qual era a lei de Deus? Não se aproxime da árvore. Não toque na árvore. Não coma do seu fruto. Sim, a lei de Deus era clara. Não se aproxime da árvore. Não toque na árvore e não coma do seu fruto. Isso nos faz meditar um pouco que o pecado, ele se divide em 3 partes. Você nunca ouviu falar isso, talvez? Mas entenda bem, irmãos. O pecado se divide em 3 partes. A primeira parte são os pensamentos. Tentação. Vamos chamar de tentação. Primeira parte é a tentação. Segunda parte do pecado é o ato. É a decisão. Livre-arbítrio. E a terceira, o ato em si. Certo? Todo pecado começa com pensamentos. E aí, dependendo do que você nutre a sua mente, passa a ser uma tentação. E aquela tentação, dependendo de que você tem a decisão de continuar alimentando a tentação, aí sim começa o pecado. Aí sim começa o pecado, quando você alimenta a tentação, alimenta o pensamento mal, e depois vem o ato. Falando isso, estou baseado em Mateus 4, de 1 a 11, que conta a tentação de Jesus. Jesus foi tentado quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Jesus pecou? Jesus pecou? Então, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites, mas não pecou. Então, irmãos, quero que entendamos muito bem isso, porque Eva pecou, não foi quando ela comeu do fruto. Foi quando ela decidiu chegar aos pés daquela árvore, decidiu chegar lá, quebrando a lei de Deus. Aí sim ela pecou nesse momento. Não foi quando ela chegou lá no fruto e comeu o fruto, apesar das tentações que teve para comer, não. Foi quando ela decidiu desobedecer a Deus. Então nós devemos ter em mente isso. Pensamentos maus, eles vêm de acordo com o que a gente vê. No livro Mente, Caráter e Personalidade, a Sr. White fala o quê? Olhai as entradas da alma. O que vê, né? A entrada da alma, o que vê, o que cheira, o que come, as entradas da alma, irmãos. Temos que cuidar da nossa entrada, da nossa alma. É uma pena hoje que passamos tanto tempo nutrindo a nossa alma com tanta coisa ruim, tanta besteira. Passamos uma pesquisa que diz que em São Paulo, às 5 a 6 horas, as pessoas passam nas redes sociais e nos celulares. 5 a 6 horas. Tanto tempo passando, nutrindo a nossa mente com pensamentos e coisas ruins. Não são boas para a nossa mente. Quando Jesus voltar, está próximo. Quando Jesus voltar, vai ter uma coisa que o celular vai servir. O celular vai servir para nos dizer que não foi por falta de tempo que nós não servimos melhor a Deus. Sim, esse vai ser
Uma coisa que o celular vai dizer para a gente, olha, não foi por falta de tempo. Tempo você teve o bastante de ter comunhão, de estudar a Bíblia, de estudar a lição. Bom, vamos voltar para a tentação da Eva. Eva se aproximou da árvore. Queridos, Deus fala para você e para mim, não se aproxime da árvore. Se a árvore para você, meu irmão, é o tabaco, não se aproxime de pessoas que fumam, sabe, o cigarro, onde tem cigarro, não vá ali. Não se aproxime da árvore, é a ordem de Deus, não se aproxime da árvore, porque ali você está vulnerável. Queridos, se para você a bebida alcoólica é a árvore, não se aproxime da árvore, meu irmão. Não vá a lugares que tenha bebida alcoólica. Não fique em contato com bebidas alcoólicas. Tem na sua casa alguma bebida, jogue fora. Você tomou a decisão de não beber mais. Não se aproxime da árvore. Se a árvore para você, meu amigo, meu jovem, é a pornografia. Não se aproxime de sites que tenha isso. Não se aproxime de programas que levam a esse pensamento. Não se aproxime da árvore. Essa é a ordem de Deus. Não se aproxime da árvore. Queridos, o diabo, ele não tem um pecado para todos. Não. Ele tem um pecado para cada um, personalizado. Sim. Ele tem um pecado para cada um, um pecado personalizado para cada um. E por isso você deve ter esse cuidado, dizer que ali eu não caio, lá eu não caio, mas aqui você cai. Por isso, não se aproxime da árvore. Amigos queridos, irmãos em Cristo, todos pecamos, infelizmente. É o que diz em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos somos carentes da glória de Deus. Afastamos da glória de Deus, somos carentes da graça de Cristo. E Romanos 3:24 diz que todos necessitamos da graça de Cristo. Todos nós necessitamos da graça de Cristo, porque tem um só que não pecou. Todos pecamos. Todos necessitamos da graça de Cristo. Antes de começar esse assunto, que se chama justificação, eu quero falar uma coisa para vocês. Falamos sobre tentação, mas tentação, todos nós sabemos que é difícil de vencer, dependendo da tentação. Mas, querido, não se esqueça de uma coisa. Não se esqueça de uma coisa. Deus já sabia disso. Por isso, Ele deixou escrito aqui em sua palavra. 1 Coríntios 10:13. Ele deixou escrito aqui em sua palavra. É Deus que diz, não eu. Diz assim: não vos sobreveio tentações, senão que fosse humana. A tentação, ela é humana. Não vai dizer a você que eu estou com a tentação que eu não posso suportar. Eu estou aqui com a tentação que não dá. Infelizmente, eu caí, mas é uma tentação que não dá para suportar. Não, está escrito aqui, não veio sobre vós tentação, senão humana. E se ficar muito forte essa tentação, se a tentação ficar muito forte, graças a Deus por isso, está escrito aqui na Bíblia, que Deus vai prover o quê? Um escape. Sim, naqueles momentos que eu estiver em luta, naquele momento que eu estiver lutando contra o vício, naquele momento que eu estiver lutando contra qualquer coisa que for, Deus vai prover um escape.
Você pode ter certeza disso, irmãos. Deus vai prover um escape. É Ele que está falando. E Ele, muito sábio, sabendo do nosso maior problema, Deus sabia do nosso maior problema, que é a tentação, que é o pecado. Ele escreveu o quê? Essa você precisa ler também. Precisa, porque está aqui em Tiago 4,7. Tiago 4,7. Queridos, quando vier essa tentação, quando vier essa luta, você sabe que Deus vai te prover um escape. Deus sabe que Deus vai te prover, além de escape, Ele te provê um conselho que você não pode rejeitar em hipótese alguma. Tiago 4,7, que diz assim, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele? Amém. Ele fugirá de vós, irmãos. Ele fugirá, porque é o inimigo vencido. Ele fugirá de vós. Sim. Se apegamos a Deus, confiamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que todos nós íamos pecar. Mas Ele não te dá uma ordem que você não pode cumprir. Não. Ele sabe o que Ele está falando. Ele te pega. Te aceita. Te aceita. Bota em seus braços e vem cá. Eu te perdoo. Sim, eu te perdoo. Mas vai. E é a ordem de Deus para você. É a ordem de Deus para mim. Vai e não peques mais. Sei que meu tempo está acabando. Há muito ainda a falar. Eu pretendia falar sobre justificação, pretendia falar sobre santificação, e sim, glorificação, pretendia falar assim, mas o tempo não dá. Mas eu não poderia encerrar sem falar para você uma coisa, meu irmão querido. Novo nascimento. Novo nascimento, qual é o novo nascimento? O batismo. Sim, aqui, talvez algum de nós que não é batizado, você precisa participar dessa experiência, irmãos. É a justificação. Justificação é o quê? É Deus, poder de Deus, te livrando do poder do inimigo. Justificação é você sendo libertado do poder do inimigo. Isso é justificação. Depois você sai dali do batismo, você entra num processo que se chama santificação. Que é o que? Santificação? Santificação é um processo de Deus, separação do pecado. Deus sabe que separar do pecado não é uma coisa fácil. Imagina você limpando ali uma panela que está encrostada de gordura. É fácil? Não. É difícil. Precisa lá lixar, precisa passar produto, precisa, sabe, você tem que lixar, fazer tudo aquilo ali, e é difícil. A separação do pecado é difícil. Não pensa que é fácil. Você vai cair, você vai se levantar, você vai cair, vai levantar. Importa que levante-se. Santificação é isso, é um processo. É um processo, irmão. Santificação é um processo. Mas essa queda e esse levantar, tem tempo definido para acabar. Sim. Tem tempo definido. É o fechamento da porta da graça. Porque hoje temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz o que conosco? O Espírito Santo nos mostra o pecado, mostra a justiça de Deus. O Espírito Santo tem essa influência total em nossas vidas. O Espírito Santo faz isso e mostra o pecado, a justiça de Deus, o juízo de Deus. E Jesus está ali no santuário, nesse momento, está no santuário, fazendo o quê? Intercedendo por você e por mim. Você pecou? Não conseguiu cumprir minha ordem? Pecou? Mas vem cá. Está arrependido? Eu te perdoo. Apresenta a tua oração diante de Deus. Fala, Deus, foi por esse que eu morri? Sim, Deus, foi por esse que eu morri. Perdoa ele. E Deus perdoa.
A ordem de Deus é clara, eu sei, você sabe, a ordem de Deus é clara, mas caímos. O Espírito Santo nos mostra que está errado. Vamos a Deus, a Jesus. Jesus, mais uma vez, perdoa-nos. Jesus, mais uma vez, por favor, aceita-nos. E Jesus, sim, Pai, perdoa ele mais uma vez, foi por ele que eu morri. É assim. O que acontece? Mas, por favor, entenda o que eu vou te falar agora. Por favor, entenda o que eu vou te falar agora. Esse tempo está acabando. Essas oportunidades estão terminando. Vai chegar um momento que vai haver fome e sede na terra. Fome e sede da palavra de Deus. Vai chegar um momento que está perto, que não terá mais o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não vai mais fazer o seu trabalho. Queridos, entendam, isso daqui é um livro comum. É um livro. Mas ele deixa de ser um livro comum com a influência do Espírito Santo. Aí é um livro santo, é um livro maravilhoso, é um livro que leva à salvação. O arrependimento vem do Espírito Santo. Mas como a Bíblia diz aqui, eu queria ler com vocês esse verso, que é um dos versos mais tristes que tem na Bíblia. Sim, é um verso mais triste que tem na Bíblia, onde Deus está falando da retirada do Espírito Santo, onde Deus está falando que Jesus vai sair do santuário. É essa oportunidade que tenho de pedir perdão e Deus perdoar. Essa oportunidade vai ser tirada, vai acabar, porque Jesus vai sair do santuário. Ele está quase saindo do santuário já, irmãos. Por isso precisamos obedecer essa ordem de Deus. Esse verso triste que eu estou falando está aqui em Amós. Amós 8, com isso eu encerro. Amós 8, 11, diz assim: eis que vem dias. Não sou eu que digo, irmãos, eu estou lendo aqui. Olha o que a Bíblia está falando. Diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, norte até oriente, correrão por toda parte procurando a palavra de Deus, mas não acharão. Não acharão, porque o Espírito de Deus já se retirou pela terra. Querido amigo, hoje nós recebemos a ordem de Deus. Vai, não peques mais. Jesus não iria pedir para você uma coisa impossível. Não, vemos, pecado é uma opção. Foi a opção dos anjos lá no céu. Sim, optaram. Foi a opção da Eva lá no jardim. Sim, optaram, fizeram a sua opção. Fizeram a sua escolha. E é a nossa opção hoje, irmãos. É a nossa opção que temos. Pecado, se fosse resumido numa palavra, não seria tentação, como todos pensam. Pecado, resumido numa palavra, é opção. Escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolhas. Vida ou morte, você vai aceitar. Eu espero que você aceite a vida. Espero que você aceite Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por me usar para passar a Tua palavra aos meus irmãos. Pai Santo, Pai querido, aceita-nos. Ajuda-nos a cumprir a Tua ordem, Senhor, de ir e não pecar mais. Senhor, seja feita a Sua vontade para nossas vidas. Abençoe-nos durante esse sábado. Abençoe durante as nossas vidas, nossas famílias. Livra-nos do mal. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal em nome de Jesus. Amém.